Louvado seja Deus, que se encontra, meus irmãos, ali no livro de Êxodo, meus irmãos, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, meus irmãos. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 12. E nós vamos aqui, irmãos, naquele versículo que nós também falamos na semana passada, né, meus irmãos? Sobre a Pêssar. Amém? Então, aqui, Êxodo 12, semana passada não, ontem, amém? Êxodo 12, 15, mas nós vamos caminhando por aqui. Êxodo 12, 15 diz assim, meus irmãos: 7 dias comereis pães asmos, que é o matzá. Ao primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém, irmãos? Então nós vemos, meus queridos, que nós estamos na iminência de celebrar a Páscoa judaica, a Páscoa do Eterno. Amém? E nós vamos, irmãos, aqui também no livro de Levítico, que é também na Torá. Amém? Capítulo 23. Levítico, capítulo 23, irmãos, no versículo 5, que diz: no mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Eterno. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, irmãos, aqui você tem resumido os mandamentos da festa de Pêssar. Amém? E o Eterno, meus irmãos, ele ordenou que celebrássemos a festa de Pêssar na Torá. E Yeshua e a igreja primitiva e os apóstolos também celebravam a festa de Pêssar. Amém? Nós vemos, meus irmãos, nós podemos contemplar, louvado seja o nome do Eterno, aleluia, como falamos ontem, meus irmãos, deste livro aqui, irmãos, escrito, amém, por uma historiadora americana, Paula Fredrickson, amém, falando sobre a Páscoa. O livro está aqui, meus irmãos, When Christians Were Jews the First Generation, quando cristãos eram judeus a primeira geração. Ela é professora emérita da Universidade de Boston, amém? É catedrática na Universidade de Boston, e ela diz, meus irmãos, aqui, para historiador americano, isso aqui saiu no jornal, amém, um jornal famoso, amém, aqui no Brasil, para a historiadora americana, Paula Fredrickson, a data está correta, mas não a ideia de que ela dê origem a uma nova religião. Por várias décadas, todos os seguidores de Yeshua teriam continuado a ser entregantes fiéis do judaísmo. Amém? Ou seja, obedeciam a Torá, Yeshua, os apóstolos e a igreja primitiva. Amém? Isso aqui é a conclusão desse estudo. E ela diz aqui, inclusive, que ela chega à conclusão, amém? De que, na verdade, os apóstolos Pedro e Paulo tinham como objetivo levar a religião judaica a seu ponto culminante. Então, ela está falando principalmente aqui da Páscoa, né, meus irmãos? E aqui nós vamos ver também, irmãos, como nós falamos ontem, e temos falado no grupo também, a carta de Polícrates a Vítor, ao Papa Vítor I, e a Igreja de Roma sobre a Páscoa e sobre os costumes antigos. Essa carta, meus irmãos, se encontra no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que a carta data do 2º século depois de Yeshua, por volta do ano 170. E o livro data do 4º século
do início do quarto século, do ano 310, mais ou menos. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver essa carta de Polícrates, que é uma carta muito pequena, ao Papa de Roma, porque ele estava sendo pressionado a mudar a data da Páscoa. Porque a data que era comemorada pela igreja primitiva era o 14 de Nissan. E Yeshua comemorava a Páscoa em 14 de Nissan. Os apóstolos comemoravam, a Grécia comemorava a Páscoa de acordo com a Torá, porque Polícrates era grego. O nome Polícrates não é de um judeu, é de um grego. Amém? E ele comemorava, como o apóstolo Paulo ensinou para as igrejas da Ásia, das igrejas que hoje estão na Turquia, as regiões que era da antiga Grécia, ele ensinou que tinha que observar as festas do Eterno. E Roma estava pressionando para não seguir as festas do Eterno. E aqui, meus irmãos, ele vai responder para Roma, Polícrates, ele vai responder para Roma a pressão que ele estava recebendo, meus irmãos. Vamos aqui, a carta de Polícrates. Amém? Veja bem, meus irmãos. Carta de Polícrates a Vítor e a Igreja de Roma sobre a Páscoa. Isso está no livro de Eusébio de Cesareia, que é divulgado, amém? Está registrada a carta toda no livro de Eusébio de Cesareia, uma carta pequena, mas ali está registrado. Então ele escreve ao Papa de Roma: paz seja convosco. E ele começa a carta dizendo: nós, pois, celebramos intacto este dia, ou seja, o dia 14 de Nissan, sem nada juntar nem tirar. Pois também na Ásia, grandes luminárias é grandes homens de Deus, repousam, ou seja, já morreram, que ressuscitarão no dia da vinda de nosso Senhor, sem dúvida esse dia ainda está por chegar, quando vier dos céus com glória em busca de todos os santos. Ele vem nos buscar. A igreja primitiva também sabia disso. Filipe, um dos 12 apóstolos, que repousa em Hierápolis com suas 2 filhas que chegaram à velhice virgens, e outra filha que depois de viver no Espírito Santo descansa em Éfeso. Filipe também guardava o 14º dia. Novamente, então, também João, que se recostou sobre o peito do Senhor, e que foi sacerdote, portador da lâmina de santidade, que do chá, e foi mártir e mestre, eis que ele em Éfeso repousa. Também Policarpo em Esmirna, se lembra, irmão, da carta de Esmirna que Yeshua escreve? Policarpo era um grande homem de Deus, santo, que foi bispo e Marte, meus irmãos, foi que morreram, perseguidos por Roma. E Trásia, que foi bispo e Marte, que procede de Eumênia e repousa em Esmirna. Como, pois, falta falar de Sagários, bispo e mártir, que descansa em Laodiceia? Ele está falando com o Papa Romano, irmãos. E, novamente, então, sobre Papiros, o bem-aventurado, e sobre Mileto, o fiduciário. Ele que em tudo viveu no Espírito Santo e repousa em Sardes. Lembra a carta de Yeshua a Sardes no Apocalipse? Todos gregos, meus irmãos. E espera a visita que vem dos céus, em que ressuscitará dentre os mortos. Esse dia está para chegar. Vê que a igreja primitiva tinha grande esperança na volta de Jesus, de Yeshua, né, meus irmãos? Agora, o item 5. Todos estes guardaram o 14º dia de Páscoa. Ninguém celebrava a Páscoa na data pagã, meus irmãos, porque a igreja católica estava querendo forçar. A igreja primitiva, sob pena, meus irmãos, como você vê, muitos que foram mártires. Não era? O Império Romano estava querendo forçar, usava o braço de Roma para forçar a igreja primitiva a não obedecer à Torá, meus irmãos. Isso aqui é um registro do 2º século. E ali, meus irmãos, ele está dizendo que todos esses guardaram o 14º dia de Páscoa. Onde é que está esse 14º dia? A gente acabou de ler, irmãos, aqui, ó. A gente acabou de ler aqui, em Levítico.
O 14º dia de Páscoa está aqui, irmão. Levítico 23, 5. Isso aqui é o que importa. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Eterno. É o jantar de Pêssar. Todos esses faziam o jantar de Pêssar, meus irmãos. A igreja primitiva fazia o jantar de Pêssar. Conforme, e ele diz, conforme o Evangelho. Ué, o jantar de Pêssar, 14º dia, conforme o Evangelho? Sim. Porque para o grego aquilo era Evangelho, meu irmão. Era boa nova, porque o grego não conhecia a Torá. E o grego estava agora obedecendo a Torá. Como nós temos que obedecer a Torá de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, que está lá no... Qual é a Torá de Yeshua? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e os 4 evangelhos. E não transgrediram. Não deixaram de observar esses dias, mas seguiam a regra da fé, canone da emanuta. Novamente também eu, em Polícrates, que sou o menor de todos vós, faço conforme a tradição de meus parentes, alguns dos quais segui de perto. 7 parentes meus foram bispos, e eu sou o 8º. Olha, irmão, que linhagem! Desde o apóstolo Paulo, quantos que foram bispos ali? E sempre, olha essa palavra aqui, irmão, sempre, meus parentes celebravam o dia quando o povo tirava o fermento. Irmão, a igreja primitiva tirava o fermento. Você tem que tirar o fermento da tua casa, das tuas propriedades, porque isso é mandamento do evangelho, meu irmão. O grego tirava o fermento também. O grego tirava as 5 espécies de fermento: trigo, cevada, centeio, espelta e aveia. Porque isso é um mandamento de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. E ele sempre tirava o fermento. Está na carta aqui do 2º século, meu irmão, do famoso livro de Eusébio de Queiroz. Está escrito aqui o registro, meu irmão. Escrito há 1800 anos atrás. A igreja primitiva tirava o fermento. Não pode ter um pingo de fermento na tua casa, meu irmão, minha irmã. Nem na minha, nem em lugar nenhum que de nossa propriedade. Porque esse é o mandamento, meus irmãos, que era pregado e que continua sendo pregado por toda a igreja primitiva no século XXI, porque a igreja primitiva não morreu, a igreja primitiva ainda tem um lugar ali em Santa Rosa, louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a igreja ali tirava o fermento e celebrava o 10º dia da Páscoa, meus irmãos, 14º dia da Páscoa. E aqui nós vamos ver a conclusão da carta, meus irmãos, de Polícrates. Aleluia! Vamos ver a conclusão aqui da carta de Polícrates, meus irmãos. Louvado seja Deus! Eu, portanto, irmãos, com 65 anos cheguei ao nosso Senhor e conversei com irmãos que vêm de todo o mundo e que passei em toda a Sagrada Escritura. Não me assusto com os que tratam de impressionar-me, pois os que são maiores do que eu disseram: a Deus importa mais obedecer e não aos homens. Ele está dizendo, é mais importante eu guardar o dia que Deus mandou do que obedecer a data que Roma quis. Roma estava querendo, irmão, exatamente essa data de hoje, que é o primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio, que é uma data pagã da deusa Astarote, que hoje foi comemorada. Mas eles deram sua vida, eles morreram, mas não observaram o dia de Roma, observaram o dia de Yeshua HaMashiach, que é o 14º dia. E não era um, era toda a igreja primitiva. Ele diz aqui que vem irmãos do mundo inteiro. E o verso 7 agora, ele diz da sua carta: poderia, pois, mencionar os bispos que estão comigo, que vós pediste que convidasse e que eu convidei? Se escrevesse seus nomes, seria demasiado grande seu número. Eles, mesmo conhecendo minha pequenez, deram seu assentimento à minha carta, sabedores de que não é em vão que levo meus cabelos brancos, pois em Cristo Jesus que sempre vivi. Então, quem vive em Yeshua HaMashiach, meus irmãos, cumpre a Torá, cumpre a palavra de Yeshua, meus irmãos.
E ali, meus irmãos, nós não vemos que depois, no livro de Eusébio de Cesareia, diz que depois dessa carta não se ouviu mais falar de Polícrates. Certamente ficou Marte também, meus irmãos. Por quê, irmão? Por causa que ele obedecia a Torá de Yeshua HaMashiach. E a Torá, meus irmãos, como nós vemos aqui, louvado seja Deus, ela nos fala, meus irmãos, como está aqui no livro de Levítico. No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a peça do Eterno. E aos 15 dias desse mês é a festa do pães asmo. 7 dias comereis pães ázimos. Amém? E tem que tirar o fermento. Viu ali na carta de Polício que tem que tirar o fermento, meus irmãos? Aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 19, diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. E o Polícrates, que era grego, tirava, e toda a igreja primitiva tirava. Sabe por quê, irmãos? Quem está no céu é a igreja primitiva. Quem está no céu é quem obedeceu a Yeshua e não obedeceu o paganismo. Nenhum fermento pode ter na vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. E aqui, irmão, você vê no livro de Levítico que não vai ter trabalho no primeiro nem no 7º dia. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, aleluia, o calendário de 24, amém? Para a gente ver os dias que não se trabalha. Você vai ver, eu já sei, mas eu vou mostrar para os irmãos aqui no calendário, amém? O calendário, meus irmãos, de Pêssar nesse ano, de abril, você está vendo aqui, abril de 2024, amém? O jantar é na noite do dia 22, que é o Erev Pêssar, amém? Está aqui, ó. O feriado que não trabalha é 23, que é terça-feira, Tuesday aqui, terça-feira, que por sinal vai ser até feriado no Brasil, então as pessoas já não vão trabalhar mesmo, que dia 23 vai ser feriado. Então a pessoa vai estar já em casa, certo? Porque é feriado nacional, e já vai estar cumprindo Pêssar. Nesse dia, irmão, amém? É que nem um Shabat, tá? Só a parte de cozinhar que tem que ter uma vela para acender. Você lembra aquela vela de 7 dias que eu vou explicar depois para os irmãos? E ela vai ter que durar até o outro feriado, que vai ser o dia 29, vai ser segunda. Tá, irmão? Então são 2 feriados. Feriado, o primeiro dia que aqui em Levítico está dizendo, ó, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, esse vai ser o dia 23. E depois você vai ter Levítico 23 hoje, mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno, ao 7º dia será santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Esse aqui será o dia 29. Tá, irmão? Só você contar comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 29 é segunda-feira. Tá, irmãos? Então, 23 é terça, que já é feriado, e 29, segunda-feira. Vamos ver aqui. Amém? Você vai ter, esse dia também não trabalha-se. Amém? É proibido pela Torá e era obedecido pela igreja primitiva do Eterno, como nós vemos ali no livro de Polícrates, meus irmãos. Amém? Nós vemos aqui no livro, na carta de Polícrates. Eu queria também falar com os irmãos, aleluia, deixa eu ver aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, amém? Que você ouviu falar do concílio de Nicéia. E ali, irmão, veja bem, a carta de Polícrates foi segundo século, o concílio de Nicéia, que eu sempre falo com os irmãos, que foi o concílio de praticamente fundou, né? O paganismo dentro do cristianismo, do catolicismo. E dentro do concílio de Nicéia, cuja íntegra está aqui, irmão, está aqui até um site que é da Igreja Romana, Igreja Católica, eles têm aqui a íntegra do concílio de Nicéia. Amém? Então, eu estou mostrando aqui para os irmãos a íntegra do concílio de Nicéia. E eu vou mostrar aqui para os irmãos, louvado seja o nome do Eterno, para o irmão entender, meus irmãos, que ali já no concílio,
eles já tinham botado a Páscoa na data pagã. Olha só o que está escrito aqui no Concílio de Nicéia. Amém? Além disso, olha o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio da Igreja Católica. Além disso, nós proclamamos a vocês a boa notícia do acordo relativo à Santa Páscoa. Olha só, irmão. Eles conseguiram botar o paganismo, mas a igreja primitiva continuou sendo perseguida. Amém? Porque a igreja primitiva nunca largou a santa palavra, mas eles fizeram o acordo da Páscoa. Que este detalhe também, através das suas orações, foi resolvido, de modo que os nossos irmãos do Oriente, que anteriormente seguiam os costumes dos judeus, são doravante para comemorar o dia da mais sagrada festa da Páscoa, ao mesmo tempo que os romanos, tempo pagão. Vós mesmos e todos aqueles que têm observado a Páscoa desde o início. Então você vê, irmãos, que ele está falando aqui que os romanos sempre eles seguiam a Páscoa na data pagã. E aqui, meus irmãos, os irmãos do Oriente, quer dizer, os gregos, todas aquelas igrejas fundadas da igreja primitiva seguiam o costume dos judeus. Eles reconhecem aqui. Mas no século IV eles colocaram o paganismo. Isso aqui a própria Igreja Católica confessa, meus irmãos. Isso aqui é um site da Igreja Católica. Amém? Você está vendo aí com seus próprios olhos. Então, meus irmãos, nós temos que seguir o quê? O que foi determinado por Roma? Jamais. Nós vamos seguir aquilo que está na carta de Polícrates, que toda a igreja primitiva seguia a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Toda a igreja primitiva seguia a palavra de Deus. O 14º dia, amém? O 14º dia, meus irmãos, e também tirava o fermento. E detalhe, meus irmãos, importante. Vamos aqui na palavra aqui de Deus, em Êxodo, que o Eterno ele fala o seguinte, meus irmãos. 7 dias comereis pães ázimos. Então, observa bem, meus irmãos. É para comer pão asmo e não ter fermento em casa. E nem comer nenhum desses fermentos. Amém? Você não pode comer o pão levedado, ó. Não pode comer o pão levedado. O pão levedado é aquele que tem qualquer ingrediente, qualquer comida que tiver esses 5 fermentos. Amém? E eu quero mostrar para você, irmão, qual a diferença entre pão asmo. Eu quero mostrar para você aqui, irmão, esse escrito também de um bispo de 1905, da igreja lá, da Igreja Católica. Olha o que ele escreve na sua escrita, olha só, ele diz assim: foi a Igreja Católica, isso aqui é o bispo T. Enright, bispo da Igreja de Santo Afonso, St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos, em junho de 1905. Ele diz assim: foi a Igreja Católica que fez a lei obrigando-nos a guardar o Domingo Santo. A Igreja fez esta lei muito depois de a Bíblia ter sido escrita. Eles não escondem, não. A dita lei não está na Bíblia. A Igreja Católica aboliu não só o sábado, mas também as outras festas judaicas. Para mim, não aboliu não, irmão, porque eu não obedeço à Igreja Católica. A Igreja Católica, ela diz que ela que aboliu o Shabat. Eu não obedeço à Igreja Católica nem o paganismo, então eu obedeço a Yeshua HaMashiach. E ele diz aqui que a Igreja Católica, isso tudo aqui, irmão, foi no século IV, no Concílio de Nicéia. Diz que ali ela aboliu as festas judaicas. Não aboliu por causa que nós obedecemos que a igreja primitiva obedece. Ou você é de Exu, ou você é de Hansatã, meu irmão. E aqui, olha só, também no livro Ecclesiastical Review, em fevereiro de 1914, está dizendo assim: eles, os protestantes, que fala da igreja evangélica, hein? Isso aqui é um escrito católico. Os evangélicos, considera o seu dever de guardar o Domingo Santo. Por quê? E a Igreja Católica responde: porque a Igreja Católica diz que é assim, não tem outro motivo. O autor da lei dominical é a Igreja Católica. Então a Igreja Católica diz para os evangélicos: faz isso, eles obedecem. A Igreja Católica fala isso. Só que é para a igreja que vai ser salva, meus irmãos, quem manda é Yeshua HaMashiach, a Bíblia.
Nós não temos obediência à Igreja Católica, meus irmãos. Nós temos unicamente obediência a Yeshua HaMashiach. E a gente só observa a Torá, olha bem, meus irmãos, a gente só observa a Torá porque Yeshua que mandou obedecer a Torá. Amém? O que Yeshua mandou, o que a gente faz? O nosso lema é Yeshua. A nossa base é Yeshua. Não tem outra base que a gente tem. A nossa base é Yeshua. Yeshua que mandou obedecer a Torá, como nós podemos ver aqui na palavra de Deus, amém? No livro de Lucas. Nós vamos aqui em Lucas, um exemplo, né, irmão? São vários versículos, mas a gente vê aqui em Lucas, meus irmãos, capítulo 16, amém? Versículo 17, que Yeshua, um dos versículos que ele fala, né, irmão? Que Yeshua fala claramente, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Amém? E quando ele fala a parábola do rico e do Lázaro, e que o rico está dizendo que meus irmãos vão para o céu, e Yeshua diz, tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Então, para ir para o céu, Yeshua que está dizendo, tem a Torá de Moisés e o livro dos profetas para ir para o céu. Amém? Isso está na parábola do rico e do Lázaro também. Então, quem mandou a gente ler a Torá foi Yeshua e obedecer. E obedecer. Está em Lucas capítulo 16, verso 29 e Lucas capítulo 16, verso 31. Ainda ele diz assim, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, na parábola que ele conta em Lucas capítulo 16, verso 31. Então, irmãos, e por esses outros versículos que Yeshua fala, nós obedecemos a Torá de Yeshua como a igreja primitiva obedecia. Amém? Então, você sabe que agora vai chegar uma das maiores festas. Eu queria dizer para os irmãos que as festas desse ano terão uma grande importância. Você vê que Deus, semana passada a gente estava aqui falando do eclipse da lua na festa de Purim. Amém? E eu queria falar para os irmãos que agora, no dia 8 de abril, vai ter um eclipse do Sol que até as escolas dos Estados Unidos estão fechando todas para poder contemplar o eclipse. Várias escolas no mundo estão fechando, principalmente nos Estados Unidos, e muita gente vai dar feriado para poder a pessoa contemplar esse eclipse, que é um dos maiores eclipses que vai ter, o eclipse do Sol. E o detalhe, que dia que cai o eclipse? 8. 8 aqui, irmãos, ó. No de 8 para 9 é o início do ano novo civil de Israel, que está em Êxodo 12. Amém? Rosh Chodesh Nissan começa no 8 à tarde. Amém? Então, você vai ver que o início do ano novo é marcado por um eclipse. O ano novo de 12 de Levítico, ó, Levítico de Êxodo 12, verso 1 diz assim, ó, olha o que diz aqui. E falou o Eterno a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Quando ele vai falar depois no 14º dia, você pensa. Então, o primeiro dia, meus irmãos, amém, é dia 8. 14 dias depois, 22, quando vai ter o jantar de Pêssah, tá, irmão? No dia 8 vai ter um eclipse do Sol. Deus vai estar atento à nossa fidelidade às festas do Eterno, tá, meus irmãos? A todas. Então, você tem vários mandamentos para ser cumprido agora em Pêssah, tem que cumprir todos, tá? Em cada culto, eu vou orientando os irmãos sobre os mandamentos, os horários, tudo direitinho, tá, irmãos? Porque nós temos que ter toda essa responsabilidade para com Deus, amém? Porque nós vemos, irmãos, que a igreja do Eterno, a igreja que tem o nome no livro da vida, não segue a doutrina de Roma, mas segue a doutrina daquele que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou dentre os mortos e que deixou escrito a Bíblia. É o que está na Bíblia que a igreja salva cumpre. Não é aquilo que Roma diz. Amém? Então, que o Espírito do Eterno, meu irmão, minha irmã, continue falando no teu coração e guarda isso aqui. Amém? Depois eu vou até entrar com mais detalhe com vocês.